Olá, graça e paz. Sou o apóstolo Miguel Ângelo, da Igreja Evangélica Cristo Vive. Este é o programa Posso Crer no Amanhã. Eu quero saudar os eleitos de Deus, as pedras que vivem, aqueles que em amor foram predestinados para uma tão grande salvação. Bem-vindos às ovelhas de Jesus, bem-vindos àqueles que não sabendo ainda que são ovelhas de Jesus, mas por serem ovelhas, seguirão ouvindo a nossa programação. Eu tenho uma proposta neste ano, da parte do Espírito de Deus, de vivermos dentro da visão do Todo-Poderoso. Quando o povo não tem visão, quando não há profecia, quando não há revelação, quando o pregador não tem olhos iluminados, a igreja estagna. E pior do que isto, o sábio Salomão diz, onde não há profecia, não há visão, o povo se corrompe, o povo perece. Oséias, o profeta, diz, o meu povo tem sido destruído porque lhe falta o conhecimento. Oséias disse, então vamos conhecer e prosseguir neste conhecimento. E é sobre a visão de Deus, nós vamos agora, dentro de alguns instantes, apresentar o altar da Igreja Cristo Vive com o apóstolo Miguel Ângelo sobre a visão de Deus para o ano de 2018. Nosso telefone 3017 90 90 está aberto para você. Temos conselheiros, temos bispos que vão lhe ajudar a entender o plano de Deus para a sua vida. Você precisa. Quando se segue a vontade e a visão de Deus, a vida dá certo. Ela floresce, ela é frutífera, ela é feliz, ela tem razão de dizer, eu vivo. É isso que eu quero. Vamos agora ao altar da igreja, nosso telefone 3017 90 90 aberto. Por favor, acompanhe a segunda parte da mensagem sobre a visão de Deus. Eu volto em seguida. Bom, a visão de Deus na edificação da igreja. Amado, você está aqui, não pense que é pelos meus olhos, nem por nenhuma habilidade, porque eu não tenho habilidade para nada. Você está aqui porque Deus te trouxe, Deus disse, este é o teu lugar, esse é o teu apóstolo, este homem aí me teme, ele ensina a verdade, te constituiu parte do corpo. Você está aqui pela soberania de Deus. Você não teria forças, nem eu, para chegarmos aqui. Então, edificar a igreja é o objetivo. E ele diz no versículo 19, eu vou dar à igreja as chaves do reino dos céus. O que vocês ligarem na terra, vai ser ligado nos céus. O que você desligar na terra, terá sido desligado nos céus. Veja como é que há uma conexão entre os céus e a terra com a igreja. Quer dizer que quando nós estamos aqui reunidos, nós estamos no concílio de Deus, nós somos o corpo, nós somos o rebanho, nós somos a igreja do Deus vivo. E a reunião, a unidade da igreja, a comunhão dos santos, o corpo de Cristo, interage diretamente com os céus e os céus com a igreja. É por isso que eu temo e tremo, bispo. Isto é uma noção para mim clara, evidente, não vou titubear nesta questão, porque eu temo e tremo. Então, edificar a igreja é o objetivo eterno de Deus. É o seu plano maior. É o seu propósito. E isto vem de Gênesis, a partir de Jacó até o Apocalipse. Veja o que diz o Apocalipse 21, 2, 10 e 11. Vi também a cidade santa, a nova Jerusalém, que descia do céu, da parte de Deus, ataviada como noiva, adornada para o seu esposo. Versículo 10 e 11. E me transportou em espírito até uma grande e elevada montanha, e me mostrou a santa cidade, Jerusalém, que descia do céu da parte de Deus, a qual tem a glória de Deus. O seu fulgor era semelhante a uma pedra preciosíssima, como pedra de jaspe. Veja, a igreja que João viu lá na ilha de Patmos em Apocalipse, tinha a glória de Deus. Enquanto nós formos tementes a Deus, enquanto nós andarmos em linha com esta palavra, a glória de Deus está na igreja. Ele disse na passagem do ano, na profecia,
Ele diz: cada culto eu mostrarei a minha glória. Mostrarei a minha glória. Apocalipse 21, 1-4. Vi um novo céu, uma nova terra, pois o primeiro céu, a primeira terra passaram e o mar já não existe. Vi também a cidade santa. Olha como é que ele chama a igreja espiritual: a nova Jerusalém, que descia do céu da parte de Deus, ataviada como noiva, adornada para o seu esposo. Então ouvi uma grande voz vindo do trono dizendo: eis o tabernáculo de Deus com os homens, Deus habitará com eles. Diga glória a Deus. Deus está neste lugar. O Senhor está neste lugar. Deus habita. Então, amado, às vezes a pessoa chega aqui aos trancos e barrancos, passou aquela semana braba, problemas, isso, aquilo. Amado, entrou, colocou o pé aqui dentro. Onde está a presença de Deus? Quando o povo de Deus está, porque daqui a pouco vamos embora para casa, não tem nada aqui, é um templo, é um santuário. Mas quantas vezes eu vi pessoas entrar ali aos prantos, chegam aqui, cantam um hino, reflexionam no que está passando, se aquietam, ouvem a palavra e são transformados. Quem faz isto tudo, amado, não tem nada a ver com homens. Então, nada é mais importante aos olhos de Deus do que a edificação da sua igreja, do que levantar a igreja. É Ele que edifica, é Ele que levanta. O corpo é de Cristo, é dele. Então você sabe, Jacó já sonhou com isso desde o livro de Gênesis. Acabamos de ler em Apocalipse a revelação da igreja. Então, olha o que diz em relação à nossa vida com Deus na igreja. 1 Coríntios 3, 6-9 diz: eu plantei, Apolo regou, né? Um faz uma coisa, um prega, um canta, um louva, mas o crescimento vem de Deus. A igreja, você não pense que o maior interessado em salvar almas é o Miguel Ângelo. O maior interessado em salvar almas é o Senhor Jesus Cristo. Diz que um semeia, o outro rega, mas o crescimento é de Deus. Ou seja, se Deus não dá crescimento, eu posso plantar o que quiser plantar, pode alguém regar comigo, mas se Deus não está presente, não há crescimento. Versículo número 7: de modo que nem o que planta é alguma coisa, nem o que rega. Então agora estamos aprendendo que a grande importância da igreja não é o apóstolo, não é o pastor, não é o líder, não é o que planta nem é o que rega, mas o que importa é Deus que dá o crescimento. Versículo 8: ora, o que planta e o que rega são um, mas cada um receberá o seu galardão segundo o seu próprio trabalho, porque de Deus somos cooperadores. Estamos aqui cooperando com Deus. Quando eu dizimo, quando eu oferto, vamos lá pregar na rádio, vamos pregar na televisão, vamos ganhar algo. Nós somos cooperadores dele. Mas isso é lindo, porque imagina você ser um cooperador de Deus. Deus precisa de mim, de você, para cooperar com Ele. Isso é maravilhoso. Então, quando eu estou no momento do louvor, eu estou cooperando com Deus. Quando eu dou meu testemunho, estou cooperando com Deus. Quando eu ganho uma alma, estou cooperando com Deus. Quando eu sirvo a igreja para a evangelização, eu sou um cooperador de Deus. Eu sou lavoura de Deus, edifício de Deus. Veja, tudo é de Deus, de Deus, de Deus, de Deus. Esta visão você tem que ter. Que é para você chegar a este lugar e dizer: este lugar aqui é sagrado, cara. As pessoas que vêm aqui são sagradas. E quando você vir ou ouvir alguém murmurar na igreja, diz assim: olha só, minha amada, não murmure. Deus odeia a murmuração. Louve. Você vem na igreja, mas louve, engrandeça, ajoelha, ora, enfim, mas isto é tudo muito sagrado, amado. Isto é a visão do Todo-Poderoso. Veja como é que, agora vamos lá para trás, para o livro de Gênesis, para você entender como é que Deus começou a questão da igreja. Começou com Jacó. Gênesis 28, 15-17 diz assim: eis que eu estou contigo e te guardarei por onde quer que fores, e te farei voltar a esta terra, porque não te desampararei até cumprir eu aquilo que te hei referido. Despertado Jacó do seu sono, disse:
na verdade, o Senhor está neste lugar, e eu não sabia. E temendo disse: quão temível é este lugar! É a casa de Deus. Agora ouça a expressão mais fabulosa que existe: é a porta dos céus. Então começa aqui a ideia, a imagem da igreja de Jesus. É um lugar temível, é para se temer, não é para se julgar, não é para se acusar, não é para se murmurar, é para se temer. Você tem que ser um homem temente a Deus, Senhor. Você tem que ser uma mulher temente a Deus. Então a casa de Deus diz que é um lugar temível. Não é um lugar para jocosidade, não é um lugar para divisões, não é um lugar para contenda. É um lugar temível. É a casa de Deus. Por quê? Porque é através da igreja que as pessoas chegam ao céu, chegam à eternidade. Por quê? Porque a igreja revela Deus, revela a palavra, a pessoa recebe a palavra, confessa Jesus, é salva. Ela é levada depois no seu descanso eterno para os céus. Então é a porta dos céus. Quer dizer que aqui vamos ter esta noção bem objetiva. Quer dizer que a entrada neste lugar, neste santuário, aonde se reúne o rebanho de Deus, a noiva, o corpo de Cristo, é também um lugar temível, que é a porta dos céus. Ou seja, não existe, você não pode herdar a vida eterna de outra forma. Ah, mas apóstolo, mas e quando estava lá Jesus na cruz, tinha um criminoso mau e um criminoso bom. Bom, ali não havia mais hipótese de entrar na igreja, até porque não havia ainda igreja no formato que Paulo estabeleceu. Havia sinagogas, não tinha nada a ver com a igreja do Deus vivo. Sinagoga é onde o povo judeu se reúne. Os cerimoniais, as abluções, as coisas que eles fazem, não tem nada a ver com o culto gentílico, que é o nosso culto da graça de Deus. Então, disse que Jacó teve esta revelação e disse: este lugar é temível, é a casa de Deus, é a porta dos céus. Versículo adiante, versículo 18, disse: e sonhou, eis posta na terra uma escada cujo topo atingia o céu, os anjos de Deus subiam e desciam. Está vendo? Os anjos de Deus. Então nós estamos aqui, e eu espero que os senhores tenham a sensibilidade e o temor de entender que mesmo coisas que você não está vendo acontecem num culto. A terra interage com os céus, anjos descem, anjos sobem. Pastor, num culto diz que os anjos subiam e desciam. Versículo 18, vamos voltar lá, 18, 28, 18, tem uma, é isso. Tendo-se levantado Jacó cedo de madrugada, tomou a pedra que havia posto por travesseiro e erigiu como coluna, sobre cujo topo entornou azeite. Então diz que a igreja tinha uma pedra, que era uma pedra que ele erigiu. Que é isto, apóstolo? Vamos dar uma parada e vamos lá para 1 de Pedro 2,4. Chegando-vos para ele a pedra que vive, viu? Rejeitada, então aqui estamos falando de Petrus, a pedra que vive, Jesus Cristo, rejeitada pelos homens, mas para com Deus é eleita e preciosa. Versículo 5. Também vós mesmos, como pedras que vivem, sois edificados. Agora já somos as pedrinhas, né? As petrazinhas, né? Sois edificados casa espiritual para ser de sacerdócio santo, a fim de oferecer de sacrifícios espirituais agradáveis a Deus por intermédio de Jesus Cristo. Pois isso está na Escritura: eis que ponho em Sião, na igreja, uma pedra angular, uma pedra angular, Jesus Cristo. Ela é eleita, ela é preciosa, e quem nela crer não será de modo algum envergonhado. Para vós outros, portanto, que credes é preciosidade. Para os descrentes, a pedra que os construtores rejeitaram, essa veio a ser a principal pedra, a angular. Agora vamos voltar lá para aí. Tendo-se levantado cedo madrugada, tomou a pedra. E tudo isto era uma simbologia do que Deus estava mostrando que seria a sua igreja. Ele disse: erigiu por coluna e sobre o topo entornou
azeite, diz o versículo. O que é o entornar o azeite? Porque ele pegou numa pedra e entornou azeite. A pedra significa Jesus Cristo. As pequenas pedras da construção somos nós, o povo de Deus. E por que ele entornou azeite? É porque a igreja se move pelo mover do Espírito Santo. O azeite significa o Espírito Santo. Então a igreja não se move pelo jeitinho do pastor, ou pela esperteza de alguém, ou pela técnica de coach que vamos aprender lá em Los Angeles, como é que se faz, como é que se olha, como é que se mexe a mão, como é que se levanta a perna, para induzir o povo de Deus. Aqui não há indução, isto não é espiritismo para se induzir nada, isto é convencimento do Espírito Santo de Deus. Versículos 19: e ao lugar, cidade que outrora se chamava Luz, deu o nome de Betel. Fez também Jacó um voto. Quer dizer que Betel é a casa de Deus, é lugar da habitação de Deus, é o lugar onde Deus se move, onde Deus fala, onde Deus transforma, onde Deus motiva, encoraja, faz as pessoas lutarem, faz as pessoas sonharem, faz as pessoas crerem. Então esta é casa de Deus, é temível, é lugar onde Deus mora, onde Deus está presente, onde Deus fala, onde Deus se revela, é temível. Então, quando ele percebeu o significado da igreja, o mover dos anjos na igreja, diz que havia uma escada que eles subiam e desciam. Quando ele percebeu como é temível o lugar onde Deus está presente, amados, essa coisa de dizer, o cara lá de cima, o chefe lá de cima, porque eu pisco o olho para o chefe lá de cima, amado, não permita isso aí. Não deixe mais ninguém perto de você. É porque o cara lá de cima, cara é o quê? Quem é o todo-poderoso para chegar a uma pessoa de comunicação social e dizer, o cara, o chefe, eu pisco o olho, amado, teme e trema. Ele é soberano, Ele é Rei de reis, é Senhor do Senhor, é Ele que dá vida eterna, é Ele que salva, é Ele que liberta, é Ele que tira o jugo da vida. Então naquele momento em que ele percebeu a estrutura da igreja, como Deus havia criado ali, o primeiro sinal da igreja, então Jacó fez um voto. É muito interessante que aqui não havia ninguém dizendo, faça um voto, veja isso. Foi tudo o Espírito de Deus mostrando e fazendo. Ele disse, olha, se Deus for comigo e me guardar nessa jornada que eu empreendo, me der pão para comer e roupa que me vista, um voto, hein? De maneira que eu volte em paz para a casa do meu pai, então o Senhor será o meu Deus, verdadeiramente Ele é Deus. E a pedra que erigi por coluna será a casa de Deus. E tudo quanto me concederes, certamente te darei o dízimo. Você vê, e aí vai no Google um monte de gente no Safari falando contra estas coisas. Você acha que uma pessoa que vai contra os desígnios de Deus é uma pessoa salva? Não pode. O que deve ser temido, as pessoas às vezes levam isto, sabe, de uma forma absolutamente carnal. Ah, porque eu quis estacionar o carro, disseram para eu endireitar o carro, então vamos embora. E o temor de Deus, e o lugar temível, e essa pedra, e esse azeite, e essa unção de Deus, a pessoa diz, porque não fizeram a minha vontade, eu vou me embora. Vim para a igreja para arranjar um marido, aqui não tem homem, vou me embora. Igreja não é para arranjar marido, amado. Igreja é para celebrar a Deus o culto. Depois, em consequência, arranja-se marido e esposa. Mas, em princípio, eu não posso vir para a igreja, dizer, não, eu vou para a igreja ver se eu arranjo alguém. Isso não é um culto temível? O culto temível é o culto ao Deus Todo-Poderoso, são os meus louvores. Eu não posso ficar de braços cruzados na igreja, amado. Eu não posso deixar de bater palmas, a Bíblia diz, batei palmas todos os povos. Eu não posso, no momento do louvor, ficar de cabeça baixa e dizer, meu Deus, a que horas vai terminar o culto? Amado, que Deus nos desse
a possibilidade de fazermos cultos é de 6, 7, 8, 10 horas, amado. Porque onde está Deus, a provisão, a fartura, a bênção, a paz, a alegria de vida, a vida eterna. Então diz que ele imediatamente fez o quê? Fez um voto a Deus. Ele compreendeu, temendo ao Senhor, disse: puxa, isto que eu vi é a formação da igreja. Você acabou de ver também lá no livro do Apocalipse, de Gênesis a Apocalipse, o foco de Deus é a edificação da sua igreja. Infelizmente, a imagem que as pessoas têm da igreja é de mercantilismo. Venda da salvação, venda de indulgências. Ah, mas a igreja católica vendia indulgências para perdão do pecado. Mas a maioria das igrejas protestantes também faz isso. Você quer que o seu filho seja salvo? Põe aqui um envelope com R$1.000. Isto é indulgência. Isto não é parte com o temor de Deus, amado. Então é na casa de Deus, a porta dos céus. E eu vou lhe dizer por que eu falo com tanta fidelidade. É porque foi na igreja onde eu comecei a ser transformado, e fui transformado, e fui regenerado. Eu entendi que eu era cooperador de Deus. Então o meu dízimo e a minha oferta não eram um tributo, uma taxa, era um dever do exercício da minha espiritualidade. Foi o que Jacó fez no exercício da espiritualidade dele, quando ele disse: esta é a casa de Deus. A primeira coisa que disse: eu vou dizimar. Betel foi a semente do que é hoje a igreja de Jesus. Depois veio Moisés. Olha aqui Êxodo 25, 8 e 9. O Senhor disse: me farão um santuário para que eu possa habitar no meio deles, segundo tudo o que eu te mostrar, para modelo do tabernáculo e para modelo de todos os móveis, assim mesmo o farei. Então Deus disse a Moisés: Moisés, eu quero um tabernáculo porque eu quero habitar no meio de vocês. Essa ideia da pessoa: não, mas eu também posso ficar em casa, também tenho uma Bíblia, não preciso ir à igreja, não preciso ser dizimista, não preciso de contribuir, não preciso ser cooperador, então não precisa de ser salvo. Porque se Deus faz um modus operandi para a sua igreja, nós temos que seguir ipsis literis o que diz a palavra. O temente a Deus não briga com Deus, não discute com Deus, como Roma fez. Os romanos discutiram com Deus e Paulo disse: que és tu, ó homem, para discutir com Deus? Bom, a visão de Deus na edificação da igreja. Bom, estamos encerrando a nossa programação. Hoje, terça-feira, 10 da manhã, teremos escola bíblica na igreja com o bispo Daniel. Temos um trabalho muito importante que visa o crescimento espiritual, uma escola aberta. Qualquer pessoa pode chegar em qualquer época do ano, mas hoje é o dia propício de você tomar uma grande decisão de conhecer a Igreja Cristo Vive. Quero lembrar também que amanhã, quarta-feira, às 7h30 da noite, teremos um grande encontro para continuarmos aqui na Cristo Vive, repercutindo a visão do Todo-Poderoso. Eu quero contar com você. Deus tem um plano perfeito para a sua vida. Eu não sou um pregador de religião, eu não ameaço, eu não intimido, eu não tenho ganância. Eu sou um pregador da revelação dos mistérios da graça de Deus. Venha estar conosco. Rua Maricá, 320, no bairro do Jacarepaguá, rua paralela a Cândido Benício, próximo BRT da Pinto Teres e da 28DP. É aqui, na Cristo Vive, que você encontrará a realização dos seus sonhos e um grande projeto de vida que ele levará a viver 2018 e o resto da vida de forma vitoriosa. Meu nome é Apóstolo Miguel Ângelo, minha amada esposa Bispo Roxana, em nome do povo da Igreja Cristo Vive, a nossa equipe de televisão. Eu queria terminar com um convite e um desafio. Invista neste programa. Se este programa transformou você e você é hoje a realidade, uma nova realidade de vida por causa deste programa, semeie, ajude-nos a transformar outras vidas. Pega o telefone, ligue para nós, 3017 9090. Amanhã voltamos, sempre na visão do Todo-Poderoso. Graça e paz.